Bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco da histologia do tecido endócrino. Antes de dar início, peço a vocês que curtam o canal, sigam, né, o canal, curtam o vídeo, façam perguntas que eu sempre vou responder e os questionamentos. Então, dando início, falando um pouco da visão geral do sistema endócrino, ele é um sistema que produz e secreta várias substâncias que a gente denomina de hormônios. Esses hormônios eles regulam atividades de diversas células, tecidos e órgãos do nosso organismo. Então aqui nós vamos ter uma imagem que ela vai mostrar as principais ações desses hormônios. Nós vamos ter uma ação justáquino, autóquino, endócrino, paráquino. Inicialmente falando do justáquino, nós vamos ter a produção aqui pela célula secretora. Célula secretora, então, ela vai liberar aqui na região do tecido conjuntivo, que vai estar entre as células, e a célula-alvo, ela vai ser uma célula adjacente, vai ser uma célula próxima ali à célula secretora. Já no autócrino, ele vai liberar, né, essa substância, e essa substância, então, ela vai ser utilizada pela própria célula, e a gente denomina essa ação de ação autócrina. Já no paráquino e no endócrino, nós vamos ter aqui a liberação da substância pela corrente sanguínea. No caso do endócrino, o tecido ele vai ser um tecido distante, né? As células vão ser células distantes das células aqui produtoras, e o paráquino vão ser células aqui próximas. Alguns livros trazem o paráquino como justáquino, né? Onde a célula vai produzir, liberar no tecido conjuntivo e a célula vai estar ali próxima. No entanto, eu prefiro essa nomenclatura justáquino, autóquino, endócrino, paráquino. Inicialmente, mostrando aqui para vocês os órgãos com células secretoras de hormônios, nós vamos ter timo, pulmões, coração, fígado, estômago, pâncreas, rim, intestino delgado, vesículas seminais, a próstata, o tecido adiposo e a pele. Já as principais glândulas endócrinas, né, que os livros trazem principalmente, né, essas glândulas, nós vamos ter hipotálamo, hipófise, glândula pineal, glândula tireoide, glândulas paratireoides, suprarrenais, placenta, ovários e testículo. Aqui nós vamos ter os principais hormônios produzidos por esses órgãos. Nós vamos ter no hipotálamo TRH, CRH, GNRH, GHRH, somatostatina, dopamina. Na hipófise, região da adeno-hipófise, TSH, FSH, LH, CTH, MSH, hormônio do crescimento e prolactina. Neurohipófise, ocitocina e ADH. Tireoide, T3, T4, calcitonina. Paratireoide, PTH. Pâncreas, insulina e glucagon. Medula suprarrenal, norepinefrina e epinefrina. Rim, renina e 1,25 hidroxicolescalciferol, córtex da adrenal, cortisol, aldosterona, andrógenos suprarrenais, testículo, testosterona, ovários, estradiol e progesterona, corpo lúteo, estradiol e progesterona, placenta, HCG, HPLH, estriol, que é um tipo de estrógeno, e progesterona. Falando um pouco sobre a hipófise, né, nós vamos ter a hipófise, ela vai ser composta por duas regiões. Ela vai ter uma associação íntima com o hipotálamo. Aqui a gente consegue observar, vou aumentar um pouco. Aqui a gente consegue observar as duas regiões aqui da hipófise, uma região anterior que a gente denomina de adenohipófise e uma região posterior que a gente denomina de neurohipófise. Qual que é a diferença dessas duas estruturas? Aqui na região anterior da adenohipófise nós vamos ter um tecido glandular epitelial. Já na região posterior, a região da neurohipófise, nós vamos ter regiões axonal, oriundas principalmente de células neurosecretoras dos núcleos supraópticos e paraventricular, produtoras aí de ADH e ocitocina. Tá? Então essa região produz e aqui eu vou ter a secreção, a liberação. Então a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Nós vamos ter a formação, aqui o desenvolvimento embrionário. A região da neurohipófise vai ser formada a partir do assoalho do diencéfalo, que é essa região aqui em azul, como a gente consegue observar. E a região da adenohipófise, nós vamos ter uma origem epitelial através do teto da cavidade oral.
Essas duas regiões elas vão interagir entre si, como a gente consegue observar aqui nas imagens, e formar a região anterior, composta pela adenopófise, e a região posterior, composta pela neurohipófise. Bom, aqui a gente consegue observar uma imagem que ela vai mostrar para a gente o suprimento sanguíneo. Nós temos a artéria hipofisária superior, que vai se inserir aqui na região da pes tuberalis, né, que é essa região que a gente vai falar um pouco mais à frente, e vai formar o plexo capilar secundário. Esse plexo capilar primário. Esse plexo capilar primário ele vai estar em íntima associação com os neurônios dos núcleos dorso mediano, dorso ventral e infundibular aqui da região do hipotálamo. Então a gente consegue observar aqui as regiões axonais em íntima comunicação com o plexo capilar primário. Esse plexo capilar primário ele vai dar origem na região da pes distalis ao plexo capilar secundário. Esse plexo capilar secundário ele vai estar em íntima associação aqui com regiões, né, com arteríolas aqui da artéria hipofisária inferior e vai comunicar-se aqui com essa região da pes nervosa aqui da neurohipófise. Qual que é a importância disso? É esse sistema que vai permitir que há uma comunicação direta entre hipotálamo e hipófise, certo? Então eu tenho uma comunicação através dessas artérias, hipofisária inferior e hipofisária superior, e além disso os plexos capilar primário, plexo capilar secundário. A pes distalis, ela vai compreender a maior parte do lobo anterior da hipófise e que se origina da parte espessada da parede anterior da bolsa faríngea. Então essa região aqui a gente vai denominar de pes distalis. Aqui nessa região, né, entre a neurohipófise e a adenopófise, nós vamos ter uma pes intermédia, que é uma região intermediária, que é uma região delgada, né, aqui entre essas duas regiões. E nós vamos ter a pes tuberalis, que vai ser aqui essa região que vai estar em comunicação com o infundíbulo, né? Esse infundíbulo faz parte aqui da neurohipófise e parte aqui dessa região aqui do hipotálamo. E vai ter algumas características histológicas distintas que a gente vai ver posteriormente, certo? Bom, então falando um pouquinho sobre a pes distalis, que é essa região que compreende a maior porção da adenohipófise, ela vai estar disposta, as células elas vão estar dispostas em cordões e nichos interpostos por capilares. Então, se a gente observar aqui a imagem, a gente vai conseguir observar células aqui em formatos de cordões, né? Então, são várias células aqui em formato de cordões. Aqui a gente consegue observar os plexos capilares. Então, o que vocês conseguem observar aqui em rosa, né, bem rosado, são as hemácias que são coradas aí pela eosina, certo? E essa região, né, da pes distalis, ela vai ser responsável pela produção dos hormônios de crescimento, né? Então nós vamos ter células de GH produtoras desse hormônio. Nós vamos ter as células produtoras de ACTH. Nós vamos ter, além disso, as células produtoras de FSH e LH, né, que são os hormônios gonadotropos. Nós vamos ter as células produtoras de TSH, que são os tireotropos, certo? E essas células elas vão ter algumas características de coloração específicas. Então, quando a gente fala de células produtoras de GH, são células que elas têm uma característica mais acidófila, né? Então, ela tem uma coloração, são mais coradas aqui pela eosina. Além disso, as células produtoras de prolactina, né, que são as células lactotropos, também são células acidófilas.
Eu consigo diferenciar em células produtoras de GH e células produtoras de prolactina? Não, não consigo, a não ser que eu fizer uma coloração específica ou uma marcação com anticorpos que a gente denomina de imunistoquímica. As células produtoras de ACTH, de FSH e de TSH são células basofílicas, né? São células que elas têm uma menor coloração pela eosina e uma maior coloração aqui pela hematoxilina. Então a gente consegue observar que são células que elas vão estar com características mais arroxeadas aqui, certo? Essas células elas vão estar localizadas, como a gente falou, na região da pers distalis, na pers distalis, né, que é a maior região da adenipófise, é onde a gente vai produzir todos esses hormônios aí que a gente já falou, certo? Aqui nós vamos ter, a gente consegue observar a região da pes intermédia, né? A gente consegue observar aqui que é essa região que fica entre a neurohipófise e a adenipófise. São células que elas circundam os folículos repleto de coloide, né? Então, se a gente chegar um pouco mais próximo, a gente vai conseguir observar a substância que entra extracelular, que seria uma espécie, né, de coloide. Essas células, elas são células basofílicas, né? Então a gente consegue observar que elas se coram um pouco mais fortemente aqui pela hematoxilina. Em seres humanos, a função das células da perdistalis ainda não está esclarecida, então não se sabe quais são realmente as funções dessas regiões aí da pers intermédia. Aqui a gente não consegue observar nessa imagem a pes tuberalis, né, por conta do corte que foi realizado aqui na glândula. Então esse corte aqui não é possível a gente observar a pes tuberalis, que é uma região que ela é altamente vascularizada, como a gente já falou, é a região onde tem o plexo primário, né, o plexo capilar primário, e consistem, né, em veias do sistema hipotálamo-hipófise. Então, as células parenquimatosas, que são as células do epitélio, elas estão dispostas em pequenos agrupamentos ou cordões de associações com os vasos sanguíneos. Então, é bem parecido, né, com essa região aqui da pes distalis. Então, lembra um pouco a pes distalis, né, em formato de cordões, e entre esses cordões nós vamos ter vascularização, então é altamente vascularizado. É parecido porque aqui a gente vai ter o plexo capilar secundário, como a gente já falou anteriormente. Aqui a gente consegue observar a região da neurohipófise. Essa região da neurohipófise, também conhecida como lobo posterior da hipófise, ela consiste na pers nervosa, né, e no infundíbulo, que conecta ao hipotálamo. Então, a conexão da pes nervosa com o hipotálamo é realizada através do infundíbulo. A neurohipófise, ela não é uma glândula endócrina. Isso é importante a gente observar. Na verdade, ela trata de um local de armazenamento de neurosecreções dos hormônios dos núcleos supraópticos e paraventriculares do hipotálamo. Aqui a gente consegue observar uma região, né, onde a gente consegue observar aqui a dilatação, né, do axônio. Então seria a região terminal aqui do axônio. Aqui a gente consegue observar outras regiões também com essas terminações do axônio, né, como a gente pode observar. Esses núcleos que a gente consegue observar nessa região da pes nervosa são os núcleos das células gliais, tá? Não são os núcleos da célula nervosa em si. O núcleo da célula nervosa vai estar presente no hipotálamo. Aqui a gente vai ter apenas as regiões dos axônios. Então, se a gente fosse observar em microscópio de transmissão, a gente conseguiria observar as vesículas secretoras, né? Uma vez que essas imagens são de microscópio óptico, a gente não consegue observar essas regiões, essas vesículas secretoras. E o que vai ser liberado aí por essa região, né, que a gente denomina
de neurohipófise, principalmente ocitocina, né, que a principal função é estimular a atividade das células contráteis em torno dos ductos das glândulas mamárias, o ADH, né, vasopressina, que diminui o controle da urina ao aumentar a reabsorção de água pelos ductos coletores dos rins, tá? Então são aí os principais. A gente não vai ter uma lâmina do hipotálamo para a gente poder falar sobre, tá? A gente só vai ter essas lâminas aqui mostrando as regiões aqui da adenopófise e da neurohipófise. Então aqui mais uma imagem com uma coloração diferente. Então a gente vai conseguir observar as células acidófilas, produtoras de GH e prolactina. As células basófilas, como a gente consegue observar, vai ter uma coloração diferente, vai estar azulado, produtoras de ACTH, TSH, FSH e LH. Aqui a gente consegue observar alguns capilares lá do plexo capilar, lembrando que esses capilares são capilares sinusoides. E a região nervosa, né, da pés nervosa, onde a gente consegue observar aí as células gliais e as terminações axonais. Então a gente consegue observar essa região dilatada aqui, que é a região terminal dos axônios na região da neurohipófise. Falando um pouco sobre o hipotálamo, deixa eu voltar nos slides. Aqui eu coloquei essa imagem para a gente conseguir observar, pés distales, pés intermédia, pés nervosa, então como a gente observou anteriormente. Aqui nós vamos ter uma tabela com os hormônios, né? Hormônio de crescimento, GH, principal função, né? Estimulação do fígado e outros órgãos, sintetizar e secretar fator de crescimento. Prolactina, promover o desenvolvimento das glândulas mamárias. Hormônio ACTH, manter a estrutura e secreção de glicocorticoides e gonadocorticoides. FSH-LH, que vão estar envolvidos com o desenvolvimento tanto folicular quanto espermatogênico e maturação do folículo ovariano, né? E no homem, essencial para a manutenção da secreção de andrógenos. E o TSH, hormônio tiroestimulante, estimula o crescimento das células epiteliais da tireoide. Quando a gente passa para o hipotálamo, a gente vai ter aqui essa tabela, onde a gente vai conseguir observar os hormônios, principais funções. Eu não vou falar todos, né, as funções, porque vai ficar muito extenso o vídeo. Então nós vamos ter o hormônio de liberação do hormônio de crescimento, somatostatina, dopamina, hormônio de liberação corticotropina, hormônio de liberação de gonadotropinas, hormônio de liberação tireotropina. E alguns desses hormônios aqui vão estar envolvidos com a estimulação da região da pes distalis, lá na adenohipófise. Aqui a gente tem essa imagem aqui, que a gente consegue observar uma coloração específica, uma imunistoquímica, né, onde a gente consegue observar as células acidófilas coradas em amarelo e as células basófilas coradas em azul. Só fazer uma correção, não é imunistoquímica não, é uma coloração específica, tricômo de Masson, certo? Aqui a gente tem a neurohipófise, né? A gente tem alguns corpos de Hering, que são estruturas associadas aí com a liberação de hormônio. Contém mitocôndrias, alguns microtúbulos e perfis de retículo endoplasmático liso. Tá? Então, essas são as dilatações aí, como a gente falou anteriormente. Essa foi a última imagem. Bom, estou falando um pouco do hipotálamo. O hipotálamo está localizado na porção mediana da base do cérebro e encapsula a porção ventral do terceiro ventrículo. Ele coordena a maioria das funções endócrinas do corpo e atua como um dos principais centros de controle do sistema nervoso autônomo. Além da ocitocina e do ADH, como a gente já falou, os neurônios hipotalâmicos secretam outros peptídeos, como a gente já falou aqui anteriormente.
Então, existe um sistema de retroalimentação que regula a função endócrina em dois níveis, a produção de hormônio na hipófise e a produção de hormônio de liberação hipotalâmica no hipotálamo. Então, toda essa estrutura aí está associado com esse processo, né, de regulação. Já a glândula pineal, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, é uma glândula endócrina ou neuroendócrina que regula o ritmo corporal diariamente, está associado com a regulação dos ritmos circadianos. Então ela desenvolve-se a partir do neuroectoderma, da porção posterior do teto de encéfalo, e permanece fixada ao cérebro por um curto pedículo. Né? A glândula pineal ela contém dois tipos de células paraquimatosas. O pinealócito, que a gente consegue observar aqui, que são células um pouco mais globosas, né? São células bem grandes. E as células intersticiais ou células da glia. Como a gente consegue observar aqui na imagem, nós vamos ter um astrócito. Nós não vamos ter também uma imagem, né, no sistema da glândula pineal. Então a gente vai ter apenas essa imagem aqui para a gente poder conseguir observar. E o principal hormônio produzido pela glândula pineal é a melatonina, que regula os ritmos corporais diariamente e o ciclo dia e noite, né, como a gente já conhece o ritmo circadiano, inibe a secreção de NRH e regula a atividade esteroidogênica das gônadas, particularmente quando relacionada com o ciclo menstrual. Então, o que é que isso quer dizer? Que a glândula pineal ela vai regular, né, a produção dos hormônios lá das gônadas. Né? Então, elas têm associação aí com essa regulação. Passando por aqui, a gente consegue observar nessa imagem, né, a produção de melatonina ela varia com a idade. Então, aqui, até os 10 anos é onde a gente tem o pico de melatonina na infância e a gente consegue observar que isso diminui com o passar da idade. Essa diminuição da melatonina com o passar da idade está diretamente relacionada com a calcificação da glândula pineal. Então, a glândula pineal ela produz alguns compostos e esses compostos eles vão se agregando com o passar da idade. E isso vai causando a calcificação, né, da glândula pineal. Bom, falando um pouco da tireoide, tá, a glândula tireoide, ela é uma glândula endócrina bilobada, localizada na região anterior do pescoço, que consiste em dois grandes lobos laterais, conectados por um istmo, como a gente consegue observar. Então, nós temos o lobo direito, o lobo esquerdo, e aqui, nessa região central, nós vamos ter o istmo, né, uma fina faixa de tecido tireoideano. Então, o que, que a gente consegue observar? Antes disso, a glândula tireoide ela vai se desenvolver a partir do revestimento endodérmico do assoalho da faringe primitiva. Então, durante o desenvolvimento da faringe, parte do tecido endodérmico vai dar origem ao que a gente denomina de tireoide. Histologicamente, o que, que a gente vai conseguir observar aqui nessa tireoide? Nós vamos ter células em formatos cuboides, né, rodeando o que a gente chama dessa estrutura de folículo tireoideano. Folículo não, desculpa, de coloide. Então, tanto o coloide quanto essas células aqui em torno, nessas células epiteliais cuboides, a gente denomina isso de folículo. Então, a gente observa vários folículos, certo? Esse coloide ele vai conter os hormônios que são produzidos por essas células foliculares, né? Então isso aqui vai ser uma deposição desses hormônios. Então essas células foliculares, essas células cuboides que estão em volta, né, aqui desse coloide, dessa estrutura aqui, elas são responsáveis pela produção dos hormônios tiroideanos T4 e T3. Essas células elas variam quanto ao formato e tamanho, de acordo com o estado funcional da glândula. Então, a glândula estiver muito funcional, ela vai ter um formato. Se estiver menos funcional, o formato ela vai mudar. A gente consegue observar em microscópio eletrônico que no citoplasma apical observa-se também a existência de quantidades abundantes de vesículas endocíticas. Então, quando eu necessito
de hormônio produzido pela tireoide, essas células aqui em torno, essas células foliculares, elas vão fazer a endocitose desse coloide e realizar o processo metabólico para a liberação dos hormônios nas correntes sanguíneas. Ao redor aqui dessas células foliculares, então próximo aqui a essas células foliculares, nós vamos ter as células C, também denominadas de células parafoliculares. Né? Elas secretam calcitonina, um hormônio que regula o metabolismo do cálcio. Então, enquanto essas células produzem T3 e T4, as células parafoliculares que estão aqui próximas, elas vão produzir a calcitonina. Então, a calcitonina é sintetizada por essas células e atuam como uma antagonista fisiológica do hormônio produzido pela paratireoide, né, que é o paratormônio. Já os hormônios T3 e T4, eles vão regular o metabolismo basal dos tecidos, então vão aumentar a taxa de utilização de carboidratos, a síntese e a degradação de proteínas e a síntese e degradação de lipídios, né, de gorduras no geral. Regula a produção de calor, influencia o crescimento corporal e tecidual e o desenvolvimento do sistema nervoso no feto e na criança em estágio, né, de desenvolvimento. Aumenta a absorção de carboidratos a partir do intestino. Já a calcitonina, produzida pelas células parafoliculares, elas diminuem os níveis sanguíneos de cálcio ao inibir a reabsorção óssea. Então aqui nós vamos ter uma imagem da tireoide, né? Então aqui a gente consegue observar essa estrutura. Ela vai ser uma glândula encapsulada por um tecido, uma fina camada de tecido conjuntivo. Né? A gente observa que esse tecido conjuntivo é um tecido conjuntivo denso, não modelado, tá? Como a gente consegue observar aqui, né? Vários fibroblastos nesse tecido conjuntivo. Nós vamos ter esse tecido conjuntivo adentrando a tireoide, formando lobos e lóbulos, né? Também denominados de trabéculas. Aqui a gente consegue observar as estruturas, como eu mostrei anteriormente, que são os folículos tireoides, os coloides, tá? Que são essas estruturas. As células foliculares, como a gente consegue observar, né, um formato um pouco mais cuboide, aqui em torno dessa região do coloide. Capilares sanguíneos, a gente consegue observar vários capilares sanguíneos. E células parafoliculares. Tá? Então, células parafoliculares aqui ao redor das células foliculares. As células parafoliculares, elas estão bem em menor número quando comparado às células foliculares. Tá? Então nós temos essa diferença entre esses dois tipos de células. As glândulas paratireoides, elas são pequenas glândulas endócrinas intimamente associadas com a tireoide. Né? Então a gente consegue observar aqui o lóbulo anterior da glândula tireoide. Aqui nós temos o lóbulo posterior. Nós vamos ter, né, um par de glândulas superiores, aqui de glândulas paratireoides, e um par de glândulas inferiores. Em geral estão localizadas no tecido conjuntivo da superfície posterior desses lóbulos. Então o tecido conjuntivo que recobre aqui a tireoide, eles vão dar suporte aqui para as glândulas paratireoides. E de 2 a 10% das pessoas, elas vão ter glândulas paratireoides extras associadas ao timo. As glândulas paratireoides, elas vão ter dois tipos de células principais. São as células que a gente denomina de células principais, que corresponde à maior parte das células da paratireoide, e nós vamos ter as células oxífilas. As células principais, elas vão ser células um pouco mais acidófilas. Além disso, elas que vão estar associadas com a produção do hormônio, né? Produção, armazenamento e secreção do paratormônio. Já as células oxífilas, elas não têm uma função ainda definida. Então, se a gente observar aqui na lâmina, aqui nós vamos ter uma paratireoide, a gente consegue observar essa paratireoide. Nós vamos ter a região da cápsula, bem similar à tireoide, né, tecido conjuntivo denso não modelado.
esse tecido conjuntivo ele vai emitir trabéculas, vai emitir, né, formação de lóbulos. No entanto, isso daqui vai ser incompleto, né? Essa estrutura ela não vai formar um lobo verdadeiro. Nós vamos ter as células principais, que a gente vai conseguir observar. Então, observem que elas têm uma característica um pouco acidófila, né? Tem uma coloração relativamente intensa aqui por eosina. E aqui nós vamos ter as células oxífilas. Essas células oxífilas vai estar em menor quantidade e a gente vai conseguir observar que elas são um pouco maiores, né, mais acidófilas em relação às células que a gente denomina de células principais. Então, se a gente comparar essa célula com essa, a gente consegue observar nitidamente a diferença morfológica. Células maiores e com coloração acidófila um pouco mais intensa. Além disso, a gente consegue observar uma quantidade relativamente grande de tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo ele vai aumentando na paratireoide com o passar da idade. Então, a gente vai tendo, quanto mais velho a gente fica, mais quantidade de tecido adiposo nós vamos ter aí nas glândulas paratireoides. O paratormônio ele vai estar associado, ele vai fazer uma interface com a calcitonina, e enquanto a calcitonina ela vai diminuir os níveis sanguíneos de cálcio, o paratormônio ele vai aumentar através da promoção de liberação de cálcio do osso. Então ele promove o processo de reabsorção óssea. Que a gente consegue observar, enquanto a calcitonina na tireoide ela inibe essa reabsorção óssea, o paratormônio ele faz aumentar essa absorção óssea, tá? Então, se eu tenho uma baixa concentração de cálcio no sangue, o paratormônio ele vai ser liberado para aumentar essa concentração de cálcio no sangue. Se eu tenho uma alta concentração, a calcitonina vai fazer o inverso, vai inibir a reabsorção óssea. Bom, falando um pouco das glândulas suprarrenais, né, ou das anteriormente conhecidas como glândulas adrenais, elas são órgãos, são estruturas pares localizadas no espaço retroperitoneal da cavidade abdominal. Enquanto a glândula direita ela vai ser uma glândula achatada e triangular, como a gente consegue observar aqui, a glândula esquerda ela vai ter esse formato semilunar, tá? As glândulas suprarrenais elas vão ser recobertas por uma cápsula espessa de tecido conjuntivo. Nós vamos ter uma região que a gente denomina de córtex, que é a porção secretora de esteroides. Situa-se abaixo da cápsula e constitui 90% da glândula, né, em relação ao peso. E a medula, que é a porção secretora de catecolaminas, situa-se abaixo e forma o centro dessa glândula. Embriologicamente falando, as células corticais originam-se do mesênquima mesodérmico, tá? Então, essa região cortical, que está representado em amarelo, ela origina-se do mesênquima mesodérmico, enquanto a medula tem origem da crista neural. Então, durante a formação aqui do tubo neural, parte dessas células elas vão se desprender, formar células da crista, e parte dessas células da crista vão formar essa região aqui da medula das suprarrenais. Então, a gente consegue observar aqui nas suprarrenais nós vamos ter falando um pouco do córtex, nós vamos ter uma região que a gente denomina de região glomerulosa, que é essa região mais próxima a essa cápsula de tecido conjuntivo. Nós vamos ter uma região que a gente denomina de zona fasciculada, que vai ser essa região que fica entre a região glomerulosa e a região reticulada, que vai ser essa última região do córtex mais próxima a essa região da medula. Enquanto na zona glomerulosa nós vamos ter células epiteliais de formato piramidais, na região fasciculada nós vamos ter células formando cordões regulares e na zona reticulada cordões. Bom, então por que a gente vai ter essas diferentes regiões na suprarrenal?
Então, aqui falando do córtex, na zona glomerulosa, nós vamos ter a produção de mineral corticoide, um exemplo, aldosterona. Na zona fasciculada, glicocorticoides, cortisol, corticosterona, né? Nós vamos ter gonadocorticoides, DEA, DES, androstenediona. Já na zona reticulada, nós vamos ter os hormônios gonadocorticoides, DES, DES, androstenediona, glicocorticoides, cortisol, corticosterona. E na medula nós vamos ter a produção das catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, certo? Nós vamos ter uma íntima associação com terminações nervosas pré-sinápticas, simpáticas aqui na região da medula, certo? Então a gente consegue observar que nós temos formação, né, de sinusoides, nós vamos ter capilares sinusoides atravessando toda essa região aqui do córtex até chegar nas regiões aqui da medula. Então vou mostrar aqui para vocês a adrenal, né, as suprarrenais. Nós vamos ter a cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado, como a gente consegue observar. Nós vamos ter vasos sanguíneos, né, de entrada penetrando essa região aqui da cápsula. Observem que nós vamos ter tecido adiposo. Esse tecido adiposo ele pode ser oriundo do tecido adiposo lá da cápsula dos rins, né, próximo à cápsula dos rins. Nós vamos ter a região glomerulosa do córtex. Então observem, né, que nós temos aí células em formatos de cordões, né? Então a gente consegue observar esse formato aí cordonal dessa região. A zona fasciculada, onde nós temos espécies de colunas regulares aí dessas células. E nós vamos ter a zona reticular, que vai estar, né, um pouco menos organizado que a zona fasciculada. A zona glomerulosa ela corresponde a aproximadamente 15% do córtex, enquanto a fasciculada 80%, e a zona reticular aproximadamente 7%. E é nessa zona reticular que a gente encontra o pigmento de lipofuscina, que a gente já falou anteriormente, que seria, né, basicamente resíduos metabólicos. Então a gente tem a impregnação aqui desse pigmento de lipofuscina. Além, né, da presença de capilares sinusoides, como a gente consegue observar aqui, tá? Então a gente consegue observar a presença aqui desses capilares sinusoides. Na medula, então essa é a região da medula das suprarrenais. Então nós temos as células produtoras das catecolaminas, né, que são as células de cromafins. Observem que são células altamente, que se coram altamente aqui com a hematoxilina, né, são células basófilas. Nós vamos ter as regiões aqui dos gânglios, né, observem que o gânglio é simpático, e vasos sanguíneos presentes aqui também nessa região da medula, tá? Então, observem vasos sanguíneos aqui de grandes calibres, tá? Aqui nós temos outra imagem mostrando mais uma vez região do tecido conjuntivo, a zona glomerulosa, mais próxima aqui dessa cápsula de tecido conjuntivo, zona fasciculada. Observem que há uma diferença de coloração. Nessa zona fasciculada, ela se cora com menos intensidade do que a zona glomerulosa e a zona reticular. Aqui nós vamos ter as células de cromafins na medula. E as células ganglionares. Bom, falando agora sobre o pâncreas. Nós temos um vídeo aula falando sobre o pâncreas exócrino.
Aqui nós vamos falar do pâncreas endócrino, né? O pâncreas endócrino, nós vamos ter algumas células produtoras de hormônio. Um exemplo são as células alfa, beta, pp e epsilon, né? Então, se a gente observar aqui, nós temos mais ou menos como seria essa organização dessas células produtoras de hormônios aí no pâncreas. Nós temos as células alfa, que são as células que estão mais próximas à região periférica, que são as células produtoras de glucagon. Nós temos as células centrais, que em sua maioria são células produtoras de insulina, ou células beta, e as células epsilon, produtoras aqui de somatostatina, certo? Se a gente observar aqui, nós vamos ter uma lâmina de pâncreas. A gente vai conseguir diferenciar, né, o pâncreas exócrino do endócrino através do próprio formato da glândula. Então, observem que a glândula ela tem um formato de ilhota, enquanto os ácinos aqui do pâncreas, né, têm um formato completamente diferente. Então, nós temos essa diferença aqui nas células. Bom, então o que a gente consegue observar aqui? Uma diferença de coloração, se a gente aproximar, a gente consegue observar a diferença de coloração entre o pâncreas exócrino e o pâncreas endócrino. Observe que o pâncreas exócrino ele tem uma característica basofílica bem maior, uma coloração mais intensa pela hematoxilina, né? Já aqui a gente consegue observar uma coloração bem mais fraca em relação à tonalidade aqui do pâncreas exócrino. Tudo que eu estou falando é em relação à coloração hematoxilina e eosina, né? Então, as células organizadas aqui em feixes, as células organizadas aqui em ilhotas, e a gente consegue observar uma quantidade bem grande de vasos sanguíneos passando, né, no interior dessa ilhota, né, para, obviamente, conseguir aí disseminar os produtos aqui dessas células. Quando a gente fala de testículos, né, a gente tem que lembrar que os testículos eles também têm a capacidade de produzir de produção de hormônios. Aqui nós temos basicamente como que é uma estrutura do testículo. Nós vamos ter as células intersticiais, as células de Leydig, né? Nós vamos ter as células de Sertoli. As células de Sertoli elas vão dar suporte, elas vão dar sustentação, além de auxiliar na nutrição aqui das células em processo de espermatogênese. Nós vamos ter aqui, logo abaixo das células de Sertoli, nós vamos ter uma lâmina basal, né? Nós vamos ter também um fibroblastos. E essa estrutura, células de Sertoli com lâmina basal, vai formar o que a gente denomina de barreira hematotesticular, tá? Vai permitir com que o sangue não entre em contato direto com aqui as células em processo de espermatogênese. Aqui nós temos as células intersticiais, células de Leydig, na região aqui do tecido conjuntivo. Quais células aqui são produtoras de hormônios? Se a gente pegar uma pessoa que estuda células de Leydig de Sertoli, né, toda a verdade, toda essa estrutura aqui dos testículos, nós vamos ter que ambas as células elas vão ser produtoras de hormônios. As células de Sertoli produz principalmente a inibina, que vai estar associado com a inibição de produção de hormônios na hipófise. Já as células intersticiais, células de Leydig, elas vão estar associadas com a produção de, principalmente, da testosterona. Então, quando a gente observa a lâmina do testículo, a gente vai observar uma camada de tecido conjuntivo espesso, né, denso, modelado nesse caso, que a gente vai denominar de túnica albugínea. A gente consegue observar que toda a estrutura do testículo ela vai ser separado em lobos, né? Então a gente consegue observar esses lóbulos aqui, essas separações. Nós vamos ter a estrutura que a gente denomina de túbulo seminífero, e é nessa estrutura de túbulo seminífero que a gente tem a organização que eu mostrei para vocês agora aqui nessa imagem. Tá? Então isso aqui vai formar um círculo e a gente denomina isso de túbulo seminífero. Nesse túbulo seminífero nós vamos ter essas células maiores, são as células de Sertoli. A gente consegue identificar essas células principalmente pelo núcleo, né? Elas são
O núcleo dela é a coloração bem menos intensa e é um núcleo bem maior quando comparado às células em processo aqui de espermatogênese. Bom, aqui a gente consegue ver, além disso, a área espermatogênica, que ocorre o processo aí, onde está ocorrendo o processo da espermatogênese. Então, basicamente, testículo é isso. Então, essas células, tanto as células de Sertoli, né, produzem a inibina, que é o hormônio que vai inibir lá na hipófise, quanto as células de Leydig, que são essas células intersticiais. Deixa eu ver se elas aparecem aqui. Células intersticiais, células de Leydig, elas vão ter a função de produção da testosterona. Bom, aqui uma outra estrutura que tem ação hormonal são os ovários, aqui, né, presente nas mulheres. Os ovários, nós vamos ter esse epitélio denominado epitélio germinativo, que é o epitélio mais externo, que é o epitélio que recobre toda a camada aí do ovário, dos ovários. Nós vamos ter logo abaixo do epitélio uma camada de tecido conjuntivo que a gente denomina de túnica albugínea, e nós vamos ter os folículos primordiais, os folículos em crescimento, o folículo pré-ovulatório, e aqui nós vamos ter o corpo lúteo, que é formado após a liberação aqui do ovócito secundário, né, pelo ovário. Então aqui nós temos uma lâmina de ovário mostrando aqui os folículos, né, ovarianos. Aqui nós vamos ter um folículo maduro, onde a gente consegue observar a região da zona pelúcida. Aqui nós vamos ter todo o ovócito. Aqui nós vamos ter as camadas da teca interna e teca externa, que são produtoras do hormônio, principalmente se tratando da teca interna, que são células foliculares, né, de origem aqui do estroma. Elas se originam no estroma e migram para essa região, formando então essas camadas da teca. Então aqui a gente consegue observar a cápsula, né, de tecido conjuntivo, epitélio germinativo, que é um epitélio cúbico simples. Nós temos a túnica albugínea, que é a camada de tecido conjuntivo adjacente, né, logo abaixo, essa camada do epitélio. Nós vamos ter a região do córtex, que é onde a gente vai encontrar esses folículos em processo de maturação. Aqui nós vamos ter os folículos primordiais, né, que vão dar origem aos folículos primários, né, folículos secundários. Aqui a gente já tem a zona pelúcida, que é essa região mais corada fortemente aqui pela eosina. Aqui nós vamos ter o folículo antral, a gente consegue observar, né, a camada teca interna, que é essa camada de células mais globosas, e aqui nós vamos ter a teca externa. A produção de hormônio é principalmente realizada por essas células da teca interna, tá? Nós vamos ter, desculpa, aqui eu acho que não mostra, mas nós vamos ter o corpo lúteo, que vai produzir estrógeno e progesterona após o ovócito ter sido liberado ali pelo folículo. E além disso, nós vamos ter a região aqui da medula do ovário. Então, o ovário, basicamente, são esses hormônios que são produzidos por essa estrutura. Aqui nós vamos ter a placenta. A placenta, ela vai ser formada a partir de células do próprio embrião, né, do sincício trofoblasto. Lá nas semanas iniciais de gestação, nós vamos ter a formação desse sincício trofoblasto, que invade o tecido da mucosa do útero, que a gente denomina de endométrio, e as células basais desse endométrio, juntamente com essas células do sincício trofoblasto, vão formar a estrutura que a gente denomina de placenta. Então a placenta, como a gente já falou, ela produz vários hormônios, o principal dele vai ser o hormônio HCG, além do estriol e vários outros hormônios produzidos aí por essa estrutura. Aqui nós vamos ter uma lâmina de placenta, então a gente consegue observar as vilosidades, né? Aqui a gente consegue observar várias hemácias,
E através dessas estruturas aqui que a gente consegue fazer as trocas dos metabólitos entre a mãe e o embrião, ou feto, né, na verdade. Aqui nós vamos ter essas células cuboides epiteliais formadas tanto pelo citotrofoblasto quanto pelo sincício trofoblasto. Aqui nós vamos ter as regiões onde a gente vai ter as artérias placentárias. Eu não vou me adentrar muito a essas estruturas porque não é o nosso objetivo, tá? Aqui nós temos a região basal, né, dessa estrutura, onde a gente vai ter a região de ancoragem ao útero. E as células deciduais, que são as células presentes aí na, no endométrio do útero. Tá? São essas células mais globosas que como a gente consegue observar. É importante a gente lembrar que não há mistura de sangue materno com sangue fetal, apenas as trocas de metabólitos. Algumas pequenas regiões pode ocorrer essa mistura, mas é irrisória quando a gente compara a estrutura da placenta como um todo. Aqui nós vamos ter uma outra estrutura bem interessante, que é o timo. Então, o timo ele é inicialmente formado por células de origem epiteliais. Então, essas células epitelioides elas começam a ser invadidas por essas células produzidas pela medula óssea que vão dar origem aos linfócitos T maduro. No timo, nós vamos ter uma região que a gente denomina de medula, uma região que a gente denomina de córtex, como a gente consegue observar. Né? Então aqui seria o córtex, aqui é a medula. Observem que a coloração é completamente diferente. Na região entre o córtex e a medula, nós vamos ter uma barreira que a gente denomina de barreira hematotímica, formada por células epiteliais, né? Essas células epitelioides vão estar presentes aqui nessa barreira, além da própria estrutura dos capilares, né? Então, células endoteliais dos capilares, juntamente com as células epitelioides e a membrana basal, vão formar essa barreira que a gente chama de barreira hematotímica. Por que há necessidade de ter essa barreira? Para não haver a mistura das células que estão chegando, né, as células da medula óssea, que vão dar origem a linfócitos T maduros, elas chegam aqui nessa região da medula e elas não entram em contato direto com produtos nem com células que estão presentes aqui nessa região do córtex no córtex do timo, certo? Através dessa barreira hematotímica. Então, a barreira hematotímica ela vai impedir essa associação. Por que existe isso? Porque essas células que estão na região da medula estão em processo de diferenciação. Se elas entrarem em contato com as células presentes no córtex ou com produtos do córtex, elas podem, né, sofrer algum erro durante esse processo de maturação dessas células. Então a gente observa que o timo ele é uma estrutura que ela é encapsulada, né? A gente consegue observar essa cápsula de tecido conjuntivo aqui ao redor dessa região do timo. Nós vamos ter nessa região do córtex linfócitos T, né? Esses linfócitos T já passaram pela medula e já sofreram esse processo de maturação. Além disso, nós vamos ter células epiteliais reticulares. Então a gente consegue observar essas células epiteliais reticulares. Além disso, nós conseguimos observar nessas estruturas também macrófagos. Então aqui na região central a gente consegue observar macrófago, que vai fazer o processo de fagocitose desses linfócitos T que tiveram algum erro durante o processo de maturação. Então linfócitos T que não são competentes são fagocitados e degradados por esses macrófagos presentes aqui na região do córtex. Na região da medula, então, nós vamos ter os linfócitos em processo de maturação, além do que a gente denomina de corpúsculo de Hassall. Esse corpúsculo de Hassall são regiões onde a gente tem placas concêntricas, né, de células epiteliais reticulares. Não se sabe muito bem a função, mas uma das funções está associada à maturação desses linfócitos na região da medula, pela produção de interleucinas, por exemplo. Qual que seria a função endócrina no timo? Produção
de quatro principais proteínas, quatro principais hormônios, que são a timosina, a timulina, a timopoetina e fator químico moral, que são produzidos por essas células epitelioides, por as células epiteliais, e estão associados com a maturação desses linfócitos aqui na região da medula. Então, a principal função desses hormônios é esse, maturação dos linfócitos T na região da medula. Aqui é bem interessante, porque essa imagem ela compara o timo de um recém-nascido juntamente com o timo adulto. A gente observa que há uma diferença, principalmente porque o timo adulto ele tem uma quantidade maior. Se a gente pegar aqui, a cápsula ela é um pouco mais espessa e nós vamos ter a presença principalmente de tecido adiposo. Então, como a gente observa mais próximo aqui, nós vamos ter esse tecido adiposo que vai substituindo o tecido do timo à medida que a gente vai ficando mais velho. Então, quanto mais velha a pessoa, normalmente ela vai ter uma quantidade maior de tecido adiposo. Quando a gente pega o neonato, quando a gente observa o timo do neonato, a gente não consegue visualizar essa quantidade de tecido adiposo que a gente observa no timo de uma pessoa adulta. Eu não sei se vai carregar aqui para a gente conseguir observar, mas o link está aí e vocês observem depois as estruturas. Então a gente consegue observar aqui, ó, a ausência, né, de tecido adiposo nas regiões onde no adulto eu tenho esse tecido adiposo. Bom, uma outra estrutura associada com a produção de hormônios são os rins, né? Então os rins, a gente tem um vídeo falando sobre o sistema urinário, lá a gente tem a histologia completa desse sistema. Ele vai ser revestido por uma cápsula. Aqui nós vamos ter a região onde a gente tem o corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, nós vamos ter o sistema de alça, túbulo contorcido distal e aqui os túbulos e ductos coletores posteriormente. Quais são os hormônios produzidos pelos rins? Nós vamos ter a renina, que vai ser produzida pelas células justaglomerulares, que vai estar aqui próxima a essa região. Por que vai estar aqui? Porque a renina ela vai estar diretamente associada com a pressão arterial. Então, se eu aumento a pressão arterial, eu vou ter uma diminuição na liberação de renina. Se eu diminuo a pressão arterial, eu vou ter aumento da expressão e liberação dessa renina aqui nessa região. E essa região é onde encontram-se as artérias aferentes e eferentes de entrada e de saída, né? E nessas artérias eu consigo identificar o aumento e diminuição da pressão sanguínea. Além disso, nós vamos ter a eritropoetina, que vai ser produzida em células aqui dessa região do córtex. Então, nós vamos ter fibroblastos aqui no córtex dos rins, que vão produzir eritropoetina e vai estar associado com aumento de produção de células sanguíneas. Além disso, nós vamos ter uma proteína que a gente denomina de medulina, que vai ser produzida na região da medula aqui dos rins. Então aqui nós temos uma lâmina mostrando a histologia do rim, aqui nós temos a região do córtex, aqui nós vamos ter a região da medula. No córtex a gente consegue observar os corpúsculos renais e é nessa região aqui que nós vamos ter as células que vão produzir essas reninas, tá? E na região do parênquima, né, dessa medula, nós vamos ter a produção de eritropoetina. Qualquer dúvida, pessoal, podem fazer questionamento nos vídeos. Nós vamos ter ainda o coração. O coração ele vai produzir os hormônios peptídeo natriurético atrial e cerebral, que vão estar associados com a inibição e reabsorção de sódio nos rins, né? Então eles inibem a secreção de renina, aldosterona e ADH, além de inibir a atividade simpática para o coração em vasos e aumentando assim a taxa de filtração glomerular, certo? Então ele aumenta os batimentos cardíacos para eu aumentar essa taxa de filtração. Então, quando a gente observa uma lâmina de coração, a gente vai conseguir observar, lembrando que essa estrutura é produzida nos átrios, a gente vai conseguir observar uma região
mais interna, que a gente denomina de endocárdio, que vai ser uma camada fina de células endoteliais pavimentosas, né, células epiteliais pavimentosas simples, que é essa camada aqui. Logo abaixo nós vamos ter um tecido conjuntivo denso não modelado, certo? Nós vamos ter camadas de tecido muscular, que a gente denomina de miocárdio, e uma camada mais externa, que a gente denomina de epicárdio, né? Que a gente vai ter tecido conjuntivo denso não modelado, né? E várias aí células desse tecido conjuntivo, principalmente fibroblastos para manutenção aí desse tecido. Nós vamos ter também o fígado. Nós temos um vídeo que a gente fala sobre fígado, né, sobre o sistema digestório. O fígado, como a gente observa, ele é uma estrutura que a gente vai ter aqui as células epiteliais que a gente denomina de hepatócitos. Essa estrutura de hepatócitos, eles vão formar o que a gente denomina nós vamos formar essa estrutura hexagonal. No centro dessa estrutura hexagonal, nós vamos ter aqui a veia central, e nas regiões periféricas nós vamos ter uma tríade, como a gente pode observar aqui na lâmina. Aqui nós vamos ter, então, os lóbulos, né? Essa estrutura dos lóbulos compostas pela veia central, como a gente consegue observar. Aqui são os hepatócitos. E pela tríade. Essa tríade ela vai ser composta pelas arteríolas hepáticas, pela veia portal, pela vênula portal, na verdade, e por ductos biliares, além de ter também vasos linfáticos que vão estar associados com a drenagem aqui desse local. A gente não consegue diferenciar aqui o que seria os ductos, né? Mas aqui a gente consegue observar a veia portal. Provavelmente aqui nós vamos ter os ductos e aqui nós vamos ter as arteríolas, certo? As arteríolas juntamente com os vasos linfáticos. Quais são os hormônios produzidos pelo fígado? Fator de crescimento semelhante à insulina, promove o crescimento de ossos e tecidos moles, é um fator de crescimento, né? Então a gente pode imaginar a função, né? Trombopoetina estimula a produção de plaquetas pelos mericardiócitos na medula óssea. E epsidina inibe a absorção de ferro no intestino ao se ligar à ferroportina. Tá? Então esses são os três principais hormônios aí associados no fígado, né? Então a produção deles ocorre aqui nos hepatócitos, no fígado pelos hepatócitos. E ainda nós vamos ter células que a gente denomina de células enteroendócrinas, né, que vão estar aí todo o nosso trato gastrointestinal. Aqui tem as principais. No estômago nós temos as células G, produtoras de gastrina, S no intestino delgado, secretina, K no intestino delgado, polipeptídeo inibidor gástrico, L no intestino delgado, né, e assim sucessivamente. Então, durante todo o nosso trato gastrointestinal, né, percorrendo todo o nosso trato gastrointestinal, nós vamos ter essas células produtoras desses hormônios. Onde que elas vão se localizar? Nessa região aqui, mais basal da crista. Então, quando a gente pega toda essa estrutura, nessa região aqui nós vamos ter as células enteroendócrinas. Né? Então, aqui nós temos uma imagem do duodeno. Nós temos, pessoal, um vídeo falando sobre o sistema gastrointestinal. Então, aqui a gente consegue observar as células colunares simples, formando as estruturas aqui das vilosidades. Aqui nós vamos ter células produtoras de muco, né, que vão liberar muco aqui para proteção e auxiliar no processo de digestão. E aqui nós vamos ter tecido conjuntivo e as camadas de tecido muscular. Além de a gente ter os plexos nervosos aqui nessa região. Então, se a gente aproximar, a gente vai conseguir observar aqui os plexos nervosos, tá? Que estão nessas regiões aqui entre as camadas de tecido conjuntivo. Principalmente a gente consegue observar essas estruturas. Bom, além de todas essas estruturas que a gente falou, produtoras de hormônio, nós vamos ter... Deixa eu voltar...
nós vamos ter o tecido adiposo, ele vai ser um tecido com atividade endócrina, principalmente pela produção de adipocinas, né, que tem atividade endócrina. Nós temos um grande importante que é a leptina. Além da leptina, nós vamos ter TNF e outras citocinas que têm atividade endócrina. Qual seria a estrutura aqui do tecido adiposo, estrutura básica? Nós vamos ter uma célula onde ela vai ser basicamente preenchida, né, pelo lipídio. A gente não consegue observar esse lipídio aqui na lâmina histológica, porque esse lipídio é retirado durante a preparação das lâminas. Nós conseguimos observar apenas um tecido, o citoplasma, né, bem fino, aqui nas regiões periféricas, além dos núcleos também nas regiões periféricas aqui do tecido. Esse tecido adiposo, essa estrutura ela é mantida principalmente graças às fibras reticulares. Tá? Então, as fibras reticulares fazendo aí um grande papel na manutenção da estrutura do tecido adiposo. Além do tecido adiposo, nós vamos ter os pulmões, que principalmente durante o período fetal produzem diversos hormônios, né? Nós temos células neuroendócrinas que produzem hormônios associados ao processo de maturação dos pulmões. Bom, pessoal, é basicamente isso que a gente tinha para falar. O vídeo é bem extenso. O sistema endócrino, tecido endócrino, é um tecido bem complexo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários que eu vou responder. Tá? Obrigado e até o próximo vídeo.